Nessa videoaula, nós corrigiremos a última atividade, que abordava então a equação da reta a partir de um ponto e do coeficiente angular dessa reta. A primeira questão: determine as formas reduzidas das equações da reta a seguir, tais que... Observem que eu quero apenas a equação reduzida. Quem quiser fazer a equação geral para treinar, pode fazer, mas essa questão em específico, ela pede apenas a reduzida. O item A, nós temos uma reta R, que passa pelo ponto P de coordenadas menos 5, menos 3, e que tem declividade igual a 3. O que nós temos então? Nós temos aí que o x1, que é o x do ponto por onde a reta passa, é menos 5, o y1 é menos 3, e a declividade, que é o coeficiente angular, é igual a 3. Desse modo, então, você vai pegar a fórmula que envolve o coeficiente angular, m é igual a y menos y1 sobre x menos x1, e nós vamos substituir. Substituo o m por 3, isso é igual a y menos o y1, que é menos 3, entre parênteses, sobre x menos o x1, que é menos 5, também entre parênteses. Menos e menos dá mais, então 3 é igual a y mais 3 sobre x mais 5. Faz produto dos meios pelos extremos, 1 vezes y mais 3 dá y mais 3, igual a 3 vezes x mais 5, entre parênteses. A gente vai distribuir esse 3 que multiplica o x e depois multiplica o 5. Para isso eu repito y mais 3 igual 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 5 dá 15. Bem, se y mais 3 é 3x mais 15, então y é 3x mais 15 menos 3. Ou seja, o y é igual a 3x mais 12. Então, com isso, nós temos que a equação reduzida da reta é y igual a 3x mais 12. E aí, claro, vamos aproveitar para a gente relembrar o que a gente já foi explicado, Nós temos aí, olhando a equação reduzida dessa reta, que o seu coeficiente angular é 3, então se trata de uma reta crescente, porque o coeficiente angular é positivo, e o seu coeficiente linear é 12, o que quer dizer que esta reta corta o eixo y no 12. O item B, ele traz a reta S, que passa pelo ponto Q de coordenadas 2 e menos 7, e tem declividade igual a menos 1/4. Então aqui é do mesmo jeito do item A, é só a gente considerar então o x1, que é o x do ponto, é 2, o y1 é menos 7. Além disso, o m, que é o valor do coeficiente angular, ele vale menos 1 sobre 4. Daí então a gente pega a fórmula que nós já conhecemos, vamos substituir o m por menos 1 sobre 4, isso é igual a y menos o valor do y1, que é menos 7, sobre x menos o valor do x1, que é 2. Menos e menos dá mais, Então vai ficar menos 1/4 é igual a y mais 7 sobre x menos 2. Vamos fazer agora o produto dos meios pelos extremos. Então você pega 4 vezes, entre parênteses, o y mais 7, igual a menos 1 vez, entre parênteses, o x menos 2. Vamos então distribuir esses produtos. 4 vezes y dá 4y, 4 vezes 7 dá 28, é igual. Menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Como eu quero a equação reduzida, eu jogo o 28 para o outro lado, ele vai subtraindo, então 4y é igual a menos x mais 2 menos 28. 2 menos 28 dá menos 26. Então, 4y é igual a menos x menos 26. Eu vou pegar esse 4y, está multiplicando, ele passa dividindo o menos x e o menos 26. Então, você tem que y é igual, esse menos x sobre 4, você escreve como sendo menos 1/4 vezes x, para deixar o x em evidência. Menos... E o 26 sobre 4, simplificado por 2, dá 13 sobre 2. Então, nós temos que a equação da reta, ela vale y igual a menos 1/4 que multiplica o x, menos 13 sobre 2. Bem, nesta equação da reta, o coeficiente angular, a gente já sabia que é menos 1/4. Então, nós temos a equação de uma reta decrescente, porque o coeficiente angular é negativo.
E por outro lado, o coeficiente linear é menos 13 sobre 2, o que quer dizer que esta reta vai cortar o eixo y no menos 13 sobre 2. A segunda questão. A equação da reta R, que passa pelo ponto P de coordenadas 4 e menos 2 e tem coeficiente angular igual a menos 3, é quanto? Bem, essa questão é idêntica às anteriores. Nós temos aí um ponto por onde a reta passa e nós temos o coeficiente angular dessa reta. E eu quero saber qual é a sua equação. A questão não fala qual é a equação, mas você olha para as opções e vê que só temos equações gerais. Então é para obter a equação geral. Bem, se a reta passa pelo ponto de coordenadas 4 e menos 2, então o x1 é 4, o y1 é menos 2. Além disso, o coeficiente angular, o m, é menos 3. Então você pega a fórmula do coeficiente angular, substitui o m por menos 3, isso é igual a y menos o y1, que é menos 2, entre parênteses, sobre x menos o x1, que é 4. Menos e menos dá mais, então vai ficar menos 3 é igual a y mais 2 sobre x menos 4. Faça produto dos meios pelos extremos. 1 vezes y mais 2 é y mais 2, igual ao menos 3 que multiplica, entre parênteses, x menos 4. Vamos então pegar e multiplicar. Menos 3 vezes x dá menos 3x. E menos 3 vezes menos 4 dá mais 12. Então ficou que y mais 2 é igual a menos 3x mais 12. Vamos isolar o y. Na verdade, não vou isolar o y, né? Como a gente quer equação geral, joga tudo para o começo e iguala a zero. Então, menos 3x vem positivo para o começo, o mais y repete, o mais 2 repete, o 12 vem para o começo negativo, menos 12 iguala a zero. O que eu faço então agora? Eu vou juntar o 2 menos o 12. 2 menos 12 dá menos 10. Então, a gente tem 3x mais y menos 10 igual a zero. Desta forma, esta é então a equação geral da reta que passa pelo ponto P de coordenadas 4 e menos 2 e tem coeficiente angular igual a menos 3. De maneira então que a gente percebe que a resposta correta é o item E. A terceira questão. A equação de uma reta que passa pelo ponto P de coordenadas menos 1 e 5 e tem uma inclinação de 60 graus é. Essa terceira questão ela segue o mesmo modelo das questões anteriores. A diferença é que aqui nós não temos o coeficiente angular de maneira gratuita. Aqui nós temos o ângulo que a reta forma com o eixo x, um ângulo de 60 graus. Então nós temos o alfa, que é o valor desse ângulo, é 60 graus. O x1, que é o x do ponto, é menos 1 e o y1 é 5. Desse modo, então, eu começo calculando o valor do coeficiente angular. M é igual à tangente do ângulo alfa. Então, isso aqui vai ficar a tangente de 60 graus e a tangente de 60 graus vale raiz quadrada de 3. Ou seja, nós temos então que o coeficiente angular dessa reta é raiz quadrada de 3. É uma reta crescente, né? Já que o coeficiente angular é positivo. Agora eu posso finalmente calcular a sua equação. Nós sabemos que m é y menos y1 sobre x menos x1. Vamos substituir o m pela raiz quadrada de 3. Isso é igual a y menos o y1, que é 5, sobre x menos o x1, que é menos 1. Menos e menos dá mais. Então vai ficar a raiz de 3 é igual a y menos 5 sobre x mais 1. Faz produto dos meios pelos extremos, bota um embaixo da raiz de 3. Então, uma vez y menos 5, dá o y menos 5 que eu coloquei lá no segundo membro. No primeiro membro, eu fiz raiz de 3, que multiplica x mais 1, entre parênteses. Está aí repetido, como vocês podem ver. O que eu faço agora? Eu vou distribuir a raiz de 3, multiplicando x, multiplicando 1. Então, raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Aí eu aproveito e jogo o y para o começo como menos y e o menos 5 para o começo como mais 5, igual a zero. Bem, ao fazer dessa forma, eu já tenho a equação geral da reta.
Só que se vocês avaliarem, não tem esse item para a gente marcar. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou agrupar. Eu vou agrupar da seguinte forma. Eu repito a raiz de 3 que multiplica o x, menos o y, eu só organizei letra primeiro, e eu agrupo entre parênteses o 5 mais a raiz quadrada de 3, que são números, e igual a 0. Desta forma, você olha nas opções e percebe que a resposta correta é o item D. A quarta questão da Mackenzie de São Paulo. Determine a equação da reta R da figura ao lado. Pessoal, nós temos na figura, você pode perceber, uma reta R que ela corta o eixo X no menos 1 e ela forma um ângulo de 120 graus com esse mesmo eixo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, a partir daí, localizar um ponto por onde essa reta passa e identificar o seu coeficiente angular. É o que nós queremos fazer. Bem, observando essa figura, como a reta corta o eixo X no menos 1, então nós temos que o ponto por onde a reta passa é o ponto de coordenadas menos 1 e 0. Porque qualquer ponto sobre o eixo X, o Y é 0. Com isso, a gente deduz que o x1 é menos 1, o y1 é 0, e o alfa, que é o ângulo que a reta forma com o eixo x, é 120 graus. Daí, então, eu começo calculando o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo. Você pega, então, a tangente de 120 graus, e lembra que a tangente de 120 graus é menos raiz quadrada de 3. Então, nós temos uma reta com coeficiente angular menos raiz quadrada de 3. Óbvio, né? Tinha que ser um coeficiente angular negativo, porque se trata de uma reta decrescente. Mas vamos continuar. Pegando então agora a fórmula para o cálculo da equação, nós temos que m é y menos y1 sobre x menos x1. Vamos então substituir. No lugar do m, coloque menos raiz de 3, é igual a y menos. No lugar do y1, coloque 0. Sobre x menos, no lugar do x1, coloco menos 1 entre parênteses. O que eu faço agora aqui? Eu repito a menos raiz quadrada de 3, y menos 0 dá y, sobre, menos e menos dá mais, sobre x mais 1. Faço agora produto dos meios pelos extremos, uma vez y dá y, é igual. Quando eu pego agora menos a raiz quadrada de 3, multiplicado por x mais 1 entre parênteses. Agora aqui eu vou distribuir essa raiz quadrada de 3, raiz quadrada negativa, né? Multiplicando o x, multiplicando 1. Então você tem que y é igual menos raiz de 3 vezes x dá menos raiz de 3x. E menos raiz de 3 vezes 1 dá menos raiz de 3. Dessa forma, então, nós temos que a equação da reta dada na figura ao lado, ela vale y igual a menos raiz de 3x menos raiz de 3. Como a gente observa que o coeficiente linear dessa reta é menos raiz de 3, a gente percebe que ela corta o eixo y em menos raiz de 3. Dessa forma, a gente finaliza essa videoaula, onde a gente fez a correção da atividade que abordava a obtenção das equações de uma reta a partir de um ponto e do seu coeficiente angular.